Olá, boa noite a todos e todas. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse GC Online, né? Ao longo desse ano, dessa caminhada, o nosso desejo, o nosso intuito aqui é estudarmos o Sermão da Montanha, né? As palavras tão bonitas da parte de Cristo ali. E nós queremos muito que você possa ser abençoado e abençoada por esse nosso tempo aqui. Por isso, nesse momento, eu quero pedir para que você, de onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, né? Para a gente poder orar por você, orar por nós, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos neste dia, Pai, pela Tua bondade, pela Tua beleza, Pai, pela Tua grandeza, Pai. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa alcançar cada irmão, cada irmã, cada líder de GC e anfitrião, Pai. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, Pai, não somente a nossa nação, como cada uma das famílias, ó Pai, dessa nação. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que ao estudar o Sermão da Montanha, nós consigamos compreender e aplicar essas verdades à nossa vida, Pai. Nós oramos sempre aqui, Pai, e pedimos sempre aqui para que no momento em que nós estivermos aqui estudando, né, o Senhor possa alcançar pessoas, ó Pai, no leito de hospital, em penitenciárias, porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem feito isso, Pai. Que enquanto nós estivermos aqui aprendendo por meio da Tua palavra, Pai, vidas possam ser transformadas e alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Raíssa. Nós te adoramos, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus.
te entregamos todo louvor, Jesus. Nós te entregamos o nosso coração totalmente a ti, Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Temos que servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser Temos que ser Amém, Senhor. Nosso desejo neste dia, Pai, é que nós sejamos um só coração, um só sentimento, uma só disposição de Te agradar, de Te conhecer e de revelar o Senhor aos outros também. Por favor, nos dê sabedoria, compreensão do texto bíblico, para que nós possamos aplicar essas verdades à nossa vida, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Pai. Nós desde já Te agradecemos por toda a Sua bondade, Pai, que nos alcança, nos constrange e sempre está disposta a nos alcançar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que está participando com a gente desse GC Online. É sempre bom ter você com a gente, né? E sempre bom também ter com a gente aqui o Anderson, né? Raíssa e Tairone, né? A gente está aí nessa caminhada estudando aí o Sermão da Montanha, né? A gente tem dito, né, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, uma das palavras mais famosas, ou das pregações, dos ensinamentos mais famosos de Jesus, mas talvez o menos vivido também, e o mais desafiador, e o que talvez mais nos torna semelhantes a esse Jesus de quem nós falamos, né? Então, se a gente não consegue se disponibilizar ou se dispor a viver a realidade desse cidadão do céu descrito lá no Sermão da Montanha, a gente não vai conseguir manifestar essa glória de Cristo em nós, de forma que as pessoas vejam Cristo em nós, para que sejamos a esperança da glória e tudo mais, né? Então, queria que você pudesse abrir comigo o texto de Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus 5, verso 7. Mateus 5, verso 7, o texto fala assim: felizes ou bem-aventurados os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão de Deus misericórdia, né? Vamos falar hoje sobre misericórdia, né? E essa bem-aventurança, ela parece ser resultado de todas as demais que nós falamos nos encontros anteriores, né? Aqui Jesus ele fala que feliz é esse homem que se torna, né, misericordioso, porque não é de origem, ele se torna misericordioso e exerce misericórdia, né? Porque ele também vai receber
aquilo que ele está dando. A gente já ouviu isso nas palavras de Cristo na oração do Pai Nosso, né? Na verdade, vai falar um pouco mais à frente aqui. Ele fala assim que se nós perdoamos os pecados dos outros que são cometidos contra nós, os nossos pecados também são perdoados. Então, quando Cristo fala sobre essa bem-aventurança aqui, ele diz que quando nós exercemos misericórdia sobre o outro, nós também recebemos de Deus, né? Mas a pergunta é, mas o que seria? A lição pergunta para a gente aqui, o que seria misericórdia? E a lição mesmo responde, baseada numa resposta de Martin Lloyd Jones. Fala assim, a misericórdia, ela aponta para um senso de compaixão, de parceria, com o desejo de aliviar os sofrimentos, né? O cristão deve ser alguém dotado de sentimento de piedade e do desejo de diminuir as misérias humanas. Seu espírito deve ser misericordioso. Então, misericórdia, por definição, é ter compaixão, né? É ter compaixão de coração, né? Muito mais do que empatia, não é somente me colocar no lugar de alguém que está passando por dificuldade ou algo, é eu me disponibilizar a sentir igual. Vamos começar conversando sobre essa questão de misericórdia, Anderson. Como é que você entende e como que você vê isso na vida de Jesus, também na vida da igreja e também na sua própria vida? Não, a própria palavra misericórdia, ela vem disso, né? Ela vai além do que uma empatia. Eu não vou só identificar com a dor do outro, mas ela cobra de mim uma ação mais prática. Ela me leva para um campo mais prático, do que eu ver aquela situação tanto de injustiça quanto de vulnerabilidade, de dor, e eu não somente sentir a dor do outro, mas me inquietar ao ponto de eu querer fazer algo, de eu querer ir e tocar nisso, mudar a realidade, né? E quando você falou, Rafa, sobre essa misericórdia que nós não temos, mas eu falo muito que a gente foi encontrado por essa misericórdia, né? Nessa caminhada cristã, Cristo se manifestou como essa misericórdia, Ele nos encontrou, então a partir daí que a gente começa a ter essa ideia de misericórdia do outro, porque nós soubemos de onde saímos, de onde fomos retirados, de onde Ele nos alcançou, por isso hoje nós conseguimos ter força para ter essa misericórdia, essa compaixão, essa ação atuante, né? Então é mais ou menos assim, se você recebeu misericórdia, o convite do Evangelho para você é exerça a misericórdia. Sim. Então, de onde é que nasce essa misericórdia que nós temos ou que nós agimos a partir dela? Ela nasce do fato de Deus ter se manifestado a nós por meio da sua misericórdia. Então, se eu recebi de graça, eu também dou isso. Raíssa, como é que você entende, até mesmo no campo prático, misericórdia, e como é que você vê, se você consegue identificar momentos em que Cristo, em que Deus agiu com misericórdia na história bíblica, na sua vida, na sua família? Então, Rafa, a misericórdia é um sentimento de compaixão com o próximo, é você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro ao ponto, não é só ter dó do próximo, mas é sentir a dor do outro ao ponto de querer amenizar aquilo, de querer trazer uma mudança para aquela situação. E eu vejo isso, que a misericórdia, ela tem que ser feita com a motivação certa. Não é você ser misericordioso porque você vai receber misericórdia, e sim você ser misericordioso porque você já recebeu. Exato. Nós já fomos alcançados por essa misericórdia. Exato. Não é essa moeda de troca, né? Às vezes a gente quer fazer assim, não, eu vou perdoar porque eu sei que eu vou ser perdoado, então eu vou fazendo o outro para que eu receba do outro. Isso vai denunciar muito em nós esse coração egoísta que, na verdade, nem está preocupado com o outro, está preocupado com a própria recompensa, no que realmente ele quer. E isso não é misericórdia. Não é. Se as minhas motivações me levam para um lugar onde o que eu faço, o que eu exerço, é só no intuito de receber algo, isso não é uma motivação correta. Então, não pode ser chamado nem de misericórdia. Então, até a nossa ideia de misericórdia tem que ser reavaliada, né? Por que eu ajo assim? Por que eu socorro o outro? Por que a dor do outro se torna minha? Realmente ela se tornou a minha? Realmente ela se tornou de coração uma coisa bem interna, ou eu quero fazer uma coisa externa? Que a gente sempre vai ter essa luta, né, Rafa? E é importante pensar que ter misericórdia tira a gente do campo da reflexão inerte. Tu tá parado pensando sobre o que o outro está sofrendo, tendo empatia, uma empatia sentado num banco confortável. Ter misericórdia é você se colocar, sentir a mesma coisa e ir em direção ao sofredor. E falar assim, se eu não puder te arrancar do sofrimento, eu vou sofrer contigo, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina por meio do que Deus fez ao revelar a sua misericórdia por nós, através do seu Cristo? Ele nos viu sofrendo e Ele sofreu conosco por meio do sacrifício de Jesus, porque às vezes a gente vai confundir misericórdia com empatia, nesse sentido de ter empatia, você refletir colocando-se no lugar do outro.
ter misericórdia é você ir além da reflexão e agir em prol do benefício do outro, entendeu? É o que a gente recebeu. Tairone, você, como é que você entende misericórdia? Como é que você vê na sua vida, como é que você vê na Bíblia essa questão de misericórdia? Na Bíblia eu vejo a história do bom samaritano, né? Que é o maior exemplo que a gente tem hoje em dia. E é algo recorrente, uma prática que eu tenho percebido, que muitas das vezes a gente tem se colocado nesse lugar de misericórdia, mas às vezes a gente tem não preocupado em sanar a dor do outro, mas às vezes propagar mais dor, esse pensamento individualista. E é importante pensar também que todas essas bem-aventuranças, elas vão nos moldando para que sejamos mais parecidos com a figura de Cristo, né? Mas quando a Bíblia chega nesse ponto em que ela fala assim, felizes são os misericordiosos, eu lembro de um texto em que Deus fala assim, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Parece que quando nós agimos com misericórdia, a gente se torna semelhante, a gente aponta para alguém, nós apontamos para quem é o nosso Pai, né? Porque a ausência da misericórdia é o orgulho, é a soberba, é a divisão, é a porfia, é um brigando com o outro, né? E nesse ambiente não há Deus. Nesse ambiente não há quem se preocupe com o outro, né? Então, ambientes de misericórdias, ou ambientes de misericórdia, ou pessoas que exercem misericórdia, elas conseguem revelar mais nitidamente a figura de um Deus que é bom. E principalmente, quem é misericordioso, ele tem muito esse dom do doar. Porque aquele que realmente é misericordioso, sempre na nossa soma humana, ele sempre vai sair perdendo. Porque ele vai doar a si, doar recurso. Por muitas vezes, na figura de Jesus na história, nós vemos que ele doa a sua própria vida. Então, todo aquele que é misericordioso, ele doa a si. Então, ele sempre vai sair no nosso cálculo no prejuízo, né? Então a gente pode dizer, então, que a gente pensando hoje, né? A gente poderia julgar alguém que é misericordioso como bobo. Você é Nossa. bobo. Né? Ah, não, você fica fazendo sempre perdoando ou sempre ajudando, é misericórdia. Não, e somente nesse tempo, eu acho que as pessoas falam assim, não, para você tá leve, você não deve levar o problema de outras pessoas para você, cada um com seu próprio problema, cada um com sua própria vida, sendo que a Bíblia ensina ao contrário. O problema do outro, ele é seu. A carga do outro, é sua. Então, assim, se é para andar se todo mundo anda só 1 milha, vai andar 2. Então, assim, faça a dor do outro a sua dor também, né? Não, Então, misericórdia vai além do que um sentimento. É maior que um Misericórdia sentimento. Na verdade, ela luta contra o sentimento, eu vejo, Sim. porque o meu sentimento é que eu quero um lugar confortável, um lugar de descanso, quando a misericórdia fala assim, não, vai sangrar, vai se doar, vai morrer pelo outro, né? E a prova de que ser misericordioso às vezes vai dar pra gente esse título de bobo é que por muitas vezes Jesus, na sua caminhada de misericórdia, Deus provando para nós a sua misericórdia, Cristo ele foi envergonhado por muitas pessoas que zombaram dele, né? Mas eu fico pensando assim, se não fosse Cristo, se ele pensasse assim, cada um lide com os seus problemas, eu andar a 2ª milha, eu dar a outra face, se ele não tivesse aceitado o plano do Pai, né, Deus não teria revelado a nós o seu plano de misericórdia. Então, independente do que vão falar sobre nós quando exercermos essa misericórdia, o nosso papel e função é exercer principalmente porque recebemos e depois também porque nós estamos fazendo referência a alguém. Como é que vocês podem ser filhos de Deus se Deus é misericordioso e vocês não? Às vezes a gente percebe, né? Nós falamos no ano passado, 2020, nós falamos sobre o perigo das redes sociais, né? Do descontrole ali, do desequilíbrio, né? E você vê um montão de pessoa que professa a fé, ou os lábios dela diz crer em Jesus, mas você vê humilhando pessoas, né? Diminuindo pessoas, desprezando pessoas, fazendo o oposto do que o discípulo deste novo reino foi chamado para fazer, né? Então, como pode, né? Porque para nós, né, o misericordioso, ele não busca vingança, ele não se move conforme o seu sentimento. Porque o nosso sentimento, como o Anderson falou, eu quero outra coisa, eu quero minha razão, eu quero minha causa ganha, eu quero os meus benefícios. O misericordioso não. Ele não busca vingança, ele não busca seu próprio benefício, ele está a serviço, né? Ele está ali exercendo os dons de misericórdia. O misericordioso, ele se compadece da dor do outro, né? Fazendo da dor do outro dor dele também, né?
não é a pessoa que exerce misericórdia, ela sai do campo onde ela fica refletindo sobre a dor que é do Anderson e fala assim, será que eu posso me compadecer e me comprometer com a vida dele de tal forma que eu sinta o que ele está sentindo? Né? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a gente quando ele fala assim, chorai com os que choram. O que nos leva a chorar com quem está chorando? De repente, alguém está chorando porque perdeu alguém. Mas se essa pessoa perdeu alguém, eu não perdi, mas eu entro por meio da minha fé, né, numa realidade de misericórdia tão grande que eu sinto, que eu me compadeço no meu coração por esse irmão, por essa irmã que perdeu alguém, e por isso eu me permito sentir a mesma coisa, até mesmo para que o consolo seja muito mais do que algo do tipo meus pêsames, entendeu? Muito mais profundo. Existem 2 tipos de misericórdia, né? Que são as obras de misericórdia corporal, que é dar de vestir àqueles que estão nus, dar de comer àqueles que têm fome, dar de beber àqueles que têm sede. E também as obras de misericórdia espiritual, que é o quê? Chorar com os que choram, amar o próximo como a ti mesmo, é sofrer a dor do outro. E isso são práticas e ações que não só os cristãos devem exercer, mas todo ser humano deve exercer essa prática. É importante você falar sobre isso, porque eu às vezes reparo na minha própria vida, né? Porque parece às vezes que misericórdia é algo enorme, né? É imenso, está distante. Às vezes eu recebo uma mensagem no meu aplicativo de mensagem e alguém fala assim, pastor, ora por mim. Aí eu falo assim, tá, eu vou orar por você. Eu vou fazer um montão de coisa, faço tudo. No final do meu dia eu lembro que o irmão me mandou a mensagem, mas eu já estou deitado, aí eu vou lá e durmo, né? Então, por exemplo, por que nós intercedemos? Por que a intercessão é importante? Porque intercessão é um ato de misericórdia. Né? Olha só, quando o apóstolo Tiago fala assim, está alguém enfermo? Né? Chame os presbíteros, ore por ele. Né? É alguém intercedendo, agindo com misericórdia por alguém que não tem essa capacidade. Né? Então, Anderson, agir com misericórdia pode servir de socorro para as pessoas que não estão necessitando. E principalmente, o agir com misericórdia também, às vezes, nós somos convidados a ter uma reação de misericórdia. Porque a gente fica muito pensando como agir com misericordiamente e ter atos misericordiosos. Mas, por muitas das vezes, em nossas relações que a gente vai ser, às vezes, afligido, a gente vai ser caluniado ou perseguido, às vezes, e vamos ser convidados a reagir com misericórdia. Uma passagem bem que identifica esse cenário é quando Cristo está sendo crucificado, né? Ali, no momento de crucificação, ele faz esse apelo ao Pai em oração. Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Esse ato de misericórdia, de perdoar, de libertar essas pessoas, de livrar essas pessoas. Então, quando a gente é, às vezes, é tomado por amargura, por sentimento de vingança, de ódio, às vezes, perdoar essa pessoa dentro da gente é esse ato de misericórdia, que também eu vejo como um ato de milagre que Deus vai fazendo de nós. Que aquele que nasceu de novo vai tendo esse poder para perdoar, para não levar essas amarras, levar esses remorsos para frente, né? E interessante porque tem vários versículos que falam sobre misericórdia. E quando o texto fala assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, eu fico pensando que, meu Deus, se eu recebi misericórdia de tal forma que Deus me permitiu viver um próximo dia, quando eu exercer misericórdia na vida do outro, o que pode acontecer de bom com essa pessoa, né? Às vezes nós vamos cruzar com pessoas, na comunidade mesmo, na igreja ou na rua, ou em vários lugares, e a gente vai ter uma chance de poder exercer misericórdia, né? Lembrando que exercer misericórdia é sair do campo da reflexão sobre o que a pessoa está sentindo e se envolver, né? Por que a igreja é um lugar onde todo mundo sofre junto, ri junto e chora junto? Porque é um ambiente misericordioso. E nesse ambiente, quando um chora, todo mundo chora. Deve ser assim, deveria ser assim, né? O ambiente da comunidade de fé é um ambiente onde nenhuma dor é individual. Por quê? Porque quando o dedinho mindinho do pé, né, você bate com ele em algum lugar, todo o seu corpo sofre daquela mesma dor, entendeu? Por quê? Porque todos os membros são importantes. Então, eu acho também que esses ambientes de misericórdia, ou lugares onde tem pessoas misericordiosas,
fazem com que a gente se sinta especial e importante e parte desse grupo também. É muito bom poder pensar assim, eu não estou sozinho, a minha dor não é só minha, tem alguém que me acompanha, que me assiste em oração, tem alguém que cuida de mim, enfim, que se preocupa comigo. Então quer dizer, Rafa, que a nossa comunidade local, a nossa comunidade de fé, ela tem que ser também, tem os atributos dela também, como essa casa de misericórdia? Com certeza. Essa casa que vai nos ensinar a ser misericordiosos uns com os outros. A comunidade de fé, a igreja local, deve ser um lugar regado à misericórdia, um lugar onde, dentre as qualidades que devem ser vistas, deve ser visto misericórdia. Na verdade, o povo de Deus deveria ser um povo, é convidado a ser um povo misericordioso. Né? Lembrando que quando Deus fala assim, eu não quero sacrifício, é porque o povo está sempre buscando o que é mais fácil. Sim. Ao invés de se relacionar com Deus, para que Deus imprima neles a identidade do próprio Deus, eles vão sempre recorrer a uma metodologia vazia, que não perdoa pecado, só cobre. É mais fácil sacrificar do que usar de misericórdia, me compadecer e receber também. Né? E é interessante porque quando a gente não tem consciência de que a gente recebeu misericórdia, a gente trata as pessoas sem misericórdia também. A gente não tem paciência, a gente não respeita o processo do outro, a gente julga, critica e, consequentemente, mata pessoas que estão começando na fé ou estão há um tempo na fé. Eu me recordo uma passagem que o apóstolo João vai falar sobre que as pessoas elas vão conhecer a Cristo por meio do amor que nós temos uns com os outros. E é uma carta para nós cristãos, né? Então, a forma que nós exercemos misericórdia, amor, que essa misericórdia é esse amor na forma prática, né? Como nós exercemos esse amor para com o outro, é como as pessoas vão ver realmente se Cristo está em nós. Então, a misericórdia é esse amor de Deus que se renova cada dia por nós, é essa graça que vem sobre nós todos os dias e que também devemos ter todos os dias para com o nosso semelhante. Então, talvez, Tairone, a gente deva reconhecer, para que a gente possa exercer misericórdia ou ser pessoas misericordiosas, nós temos que começar, então, reconhecendo que nós recebemos misericórdia da parte de Deus. Concorda? Concordo. E a misericórdia de Deus, ela se renova cada dia, né? E isso acaba que nos dá esperança para poder continuar, para poder exercer. E é engraçado porque eu também creio que o misericordioso, ele não está buscando seus próprios interesses, né? O misericordioso, ele às vezes pode ser exemplificado por aquela tia da cantina. Ela está sempre ali disposta a servir, por aquele irmão que está sempre incentivando, por aquele que... Deixa eu contar uma experiência que eu tive muito interessante. Quando eu perdi o meu pai, eu estava num culto de homens, e aí eu contei para o pastor, falei, pastor, eu acabei de perder meu pai, eu preciso viajar para visitá-lo, né? E o cara que pregou para mim, meu amigo que pregou para mim, o pastor parou o culto, encerrou o culto, falou com os irmãos, olha, vou encerrar o culto aqui, porque o Rafa perdeu o pai dele e tal, né? Formou-se uma fila para poder me consolar e tal, né? Esse cara que pregou para mim, ele chegou, me abraçou e ele chorou muito, ele chorou mais do que eu, mas ele chorou tanto que eu tive que falar com ele assim, calma, irmão, calma, eu estou bem. Mas eu acho que isso é um exemplo, né, de misericórdia. A pessoa ela se envolve tanto com a sua dor que ela está disposta a fazer o que for preciso para arrancar essa dor de você. É exatamente o que Deus fez, matou o seu próprio filho para arrancar de nós essa dor, essa condenação e esse distanciamento, né? Então, a gente tem essa consciência de que recebemos misericórdia e por isso nós damos, né, dedicamos ao outro também, né? Um coração somente se torna misericordioso porque reconhece a misericórdia que recebeu sem merecer de Deus. O homem que reconhece que obteve de Deus o perdão pelos seus pecados é aquele que ora clamando, tem misericórdia de mim, ó Deus, né? E é legal porque misericórdia é ter essa empatia em movimento, essa ação. É como se quando nós oramos assim, Deus tem misericórdia de mim, nós estivéssemos orando aquele que sabia exatamente do que nós somos feitos, né? Engraçado porque o texto fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, da nossa dor, né? Então, é um movimento na história da Bíblia em que Deus está se revelando como um Deus misericordioso. Foram inúmeros momentos em que Deus teve a chance de matar o povo, de destruir todo mundo e de falar assim, vocês não merecem herdar essa terra. O que Deus fez? Perdoou o povo. E quando matou quase todo mundo, deixou alguns vivos. E foi sempre, né, enviando profeta atrás de profeta para dizer, para revelar a misericórdia dele, né? Então, a gente precisa aprender também essa... Né, parece que
o misericordioso parece que ele é alguém paciente também, né? Que ele é alguém que, opa, calma aí, rapidinho, tenha paciência. Eu vejo muito essa misericórdia também como algo bem orgânico. Às vezes, como a própria palavra da misericórdia vem de carne, de coração, uma coisa bem interna. Quando a gente fica muito nessa neura de querer ser misericordioso, muito pela lógica, pela cabeça, como eu posso ser misericordioso, como eu vou trajar uma meta para ser misericordioso e tal, é uma coisa muito forçada. Mas eu vejo que aquele que teve o coração moldado por Deus e transformado por Deus, ele age de forma misericórdia, de forma orgânica, igual esse rapaz que o Rafael conta a história, que simplesmente ele viu alguém que perdeu o pai e ele sentiu a dor como se fosse para ele. E eu oro assim para Deus, que às vezes a gente é bem metódico. Eu falo, Deus, como eu posso ser misericordioso? Eu vi alguma tragédia, eu vejo todo mundo se movendo na mídia, nas redes sociais para tentar atingir aquela tragédia, aí eu vou me comover quando a coisa é midiática. Não, eu tenho que me comover e ser misericordioso. Eu vejo que Deus me fez nascer de novo no coração mesmo, quando é uma coisa bem simples do meu lado, quando é alguém que perde um ente querido, ou simplesmente alguém que tropeçou na minha frente na rua, sem precisar, para eu ver realmente qual é a intenção do meu coração. Não quando uma coisa é midiática, quando uma coisa vai me dar grande nome, ou que eu vou ser promovido nisso, mas uma coisa bem intencional, de coração, de cardio mesmo. Né? E essa comoção, ela é de dentro para fora. Ela não é porque eu vi alguém falando, eu vi alguém postando, eu quero falar e quero postar também, né? É possível que a gente, nessa busca por nos tornar pessoas misericordiosas, a gente esteja muito mais fraudando a realidade do que a gente é, porque a gente não sente. A gente percebe que existem vários ambientes onde deveria existir amor e misericórdia que não existe. A gente percebe que se espera às vezes de nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é que são os filhos de Deus? Esses que receberam misericórdia e exercem misericórdia sobre o outro e sobre todos, né? Mas às vezes é possível que nós nos encontremos como filhos de Deus e nós não sejamos uma referência em misericórdia. Poxa, eu esperava que você agisse, que você fosse assim, que você se compadecesse, que você se envolvesse, né? Isso tudo também é consequência de um relacionamento superficial que nós temos uns com os outros. Hoje em dia ninguém se importa com ninguém está preocupado com ninguém, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas dores e lutas, e quase nunca a gente consegue parar e entender que esse irmão tem um nome, é uma pessoa, e que Deus nos capacitou a exercer misericórdia, né? E pode parecer que é algo muito difícil, ou às vezes parece que exercer misericórdia é só em ocasião em que o irmão perdeu, por exemplo, o pai. Não, mas quando você intercede, quando você ora por alguém, você exerce misericórdia. Entendeu? E às vezes em nosso coração quer reinar, né? O individualismo. E nós começamos a procurar motivos para exercer essa misericórdia. Sendo que, na verdade, o Senhor nos capacitou para exercer misericórdia. O Deus que nos salvou, Ele é por natureza misericordioso. E Ele colocou essa natureza em nós. Então é uma transformação que ocorre dia após dia. A natureza de Deus, é necessário que nós venhamos deixar a natureza de Deus controlar o nosso eu, controlar o nosso coração. E aí pensando na prática, para você que está participando com a gente, você é um líder de GC. Na prática, você que é líder de GC, você exercer misericórdia é você entender que você é tão humano quanto todo mundo que está no teu GC. Exercer misericórdia é você entender que a dor de alguém que participa do GC contigo deve ser a sua dor também. Exercer misericórdia é empenhar a sua vida, como o apóstolo Paulo falou e falou muito bem. Eu me gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas. Exercer misericórdia é você entender o processo de cada um desses e dessas que estão caminhando contigo. Exercer misericórdia é muito mais do que falar palavras vazias, né, para tentar comover alguém. Exercer misericórdia é você conseguir entender de uma vez por todas que você recebeu disso, recebeu misericórdia, né? Então, um convite que Deus faz para nós, para que nós sejamos, ele pode fazer, e é lícito que Ele faça, porque Ele deu. A gente não está sendo cobrado de algo que a gente não recebeu. Quando Deus fala assim, vocês precisam ser misericordiosos, por que Ele pode falar isso? Porque Ele nos deu isso. Nós recebemos isso. O ambiente do teu GC, o ambiente da tua célula, o ambiente da tua casa, da tua igreja, né, depende muito do tanto de misericórdia que existe em você, ou depende muito do tanto da sua compreensão das misericórdias de Deus que te alcançaram. E quando você entende isso, você é mais gracioso e graciosa no contato com o outro.
sabe? A gente joga as pedras no chão, a gente não fica julgando e criticando e nem se sente melhor. Porque misericórdia é misericórdia. E se eu recebi e o outro recebeu, quer dizer que nós estávamos no mesmo lugar, ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu me interesso em participar mais do GC, porque esse líder de GC, ele é tão misericordioso que eu me sinto alguém que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma história. Eu sei que eu não estou sozinho participando de um grupo só para ouvir alguém falar, eu me sinto parte. A igreja deveria ser isso, o lugar onde a gente se sente parte, porque todos os membros sofrem, choram, riem junto, eles participam, eles partem pão, bebem do cálice, eles comungam, eles partilham as suas dores e sofrimentos e conquistas, as famílias nascem ali. A igreja é esse lugar, deve ser esse lugar. O convite do Evangelho é para que a igreja seja um lugar de misericórdia. E não tem como falar de misericórdia e falar dessa igreja que deve ser esse lugar sem pensar na Santa Casa de Misericórdia, que é esse hospital onde as pessoas precisam ser cuidadas, onde tem pessoas qualificadas que estão se compadecendo da dor do outro. A igreja, o hospital é um símbolo de igreja, a igreja é um símbolo de hospital, se confundem. E esse grande ato de misericórdia que nos faz olhar para o outro com esse olhar de igualdade é na identificação de que eu fui realmente alcançado por essa misericórdia. Qual foi minha maior desgraça que eu encontrava? Não é a falta de uma comida, não é a falta de um abrigo ou de uma assistência social, porque isso, muitas vezes, a gente vai se encontrar nesse cenário e muitos dos nossos irmãos que estão em outros lugares vão permanecer. Mas o que nos fez realmente ter esse maior abraço da misericórdia foi o Senhor ter nos reconectado com Ele mesmo. A nossa maior desgraça, nossa maior perdição foi de estarmos desligados com Deus e principalmente com o nosso semelhante. O maior ato de misericórdia que eu vejo, que eu recebi, foi ter essa oportunidade de ser reconectado com Deus e principalmente com meus próximos, meu semelhante. E assim eu posso ter misericórdia para quem? Por todo aquele que está desconectado com Deus. Então, meu ato de misericórdia não é apenas para aqueles que professam a mesma fé que eu. Então, a misericórdia que há em mim, eu vejo que ela é mais ampla. Ela é por todo ser humano. Porque todo ser humano é feito em imagem e semelhança de Deus e todo ser humano, infelizmente, foi desligado dessa comunhão. Mas Deus, por sua misericórdia, está nos reconectando com Ele e nos reconectando com o seu Filho, nos reconectando com o nosso próximo. E é esse ato de misericórdia que eu vejo que me estimula a ter misericórdia por qualquer ser humano que eu vejo pela frente. Isso é uma responsabilidade, porque se ao receber misericórdia eu me torno esse ser que Deus me permite me aproximar não somente dos da comunidade, dos de dentro, como dos de fora, isso quer dizer que os de fora, os que não foram alcançados pelo amor de Deus ainda, estão contando com esse atributo na sua vida para que eles tenham curiosidade sobre Deus. E as pessoas que caminham perto de você ou conhecem você por meio da sua fé, elas percebem na sua vida um tanto quanto uma porção de misericórdia? Porque se elas percebem, talvez a partir dessa percepção elas vão ter curiosidade, vão identificar que você prega, que você vive o que você prega. Agora, se elas não perceberem, elas vão falar assim, mas você não vive. Mas o relato bíblico é que o seu Deus enviou o Filho dele para morrer por você e você não consegue se disponibilizar a perder uma guerra no Twitter? Você não consegue se disponibilizar a se silenciar por misericórdia? Né? A gente precisa entender esses atos de misericórdia. Né? O misericordioso, ele é feliz pelo simples fato de que ele foi alcançado, abraçado, amado, sem merecer. E ele quer que todos os outros, dos de dentro, tanto os de dentro quanto os de fora, ele quer que todos saibam que o quê? Que esse Deus que me alcançou num lugar onde eu não merecia, pode alcançar você, né? Só que Deus pretende usar você, líder, você, anfitrião, você, cristão, como esse exemplo de misericórdia. E aí, para isso, nós vamos ter que abandonar várias guerras particulares. A gente vai ter que jogar muita pedra no chão e entender que tem muita gente que não professa a mesma fé que a gente, que só está aguardando para identificar se a nossa vida está compatível com a vida de Jesus, do Cristo misericordioso ou não. E aí é onde a gente às vezes peca. A gente fala muito bem, prega muito bem, canta muito bem, sabe os atributos de Deus e os que devem ser nós,
mas quando as pessoas devem olhar para a gente e perceber na nossa vida aquilo que deve chamar atenção, né? O texto no Sermão do Monte, né? Um pouco mais à frente, vai falar assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e prestem glórias a Deus. Se os homens e as mulheres, se os seres humanos não virem em nós misericórdia, eles não querem ver também o nosso Deus, né? E a gente está desmentindo toda a pregação acerca desse Deus. Quero muito convidar você a exercer compaixão. E exercer compaixão não é começar exercendo compaixão pelos que são de dentro, pelos que são os amigos. É exercer compaixão pelos inimigos. Exercer compaixão por quem você não quer ver por perto. Exercer compaixão por aquele que professa uma fé muito distante da sua, que contraria a sua. É exercer compaixão para pessoas que não merecem. Porque você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos. E se nós somos alcançados por essa misericórdia revelada por meio da graça de Deus, qualquer pessoa pode ser. Mas essa pessoa só vai ser se a gente conseguir entender que nós não estamos aqui para viver conforme nós queremos, e sim para poder falar de alguém que nos chamou. E Ele nos chamou para sermos instrumentos da sua misericórdia. Felizes são aqueles que compreendem que receberam de Deus compaixão para continuarem vivendo agora perto de Deus, perto do seu semelhante. Felizes são esses se conseguirem revelar aos demais que existe um Deus bondoso, misericordioso, que não nos abandona e que está disposto a nos alcançar onde quer que nós estejamos, né? E aí, qual que é se você pudesse deixar aqui, Anderson, um conselho para quem está participando do GC Online com a gente, ou se você pudesse falar algo para nós finalizarmos essa lição, o que você deixaria de conselho ou falaria agora para finalizar? Falar sobre misericórdia é falar sobre a parte prática. É a parte onde nós vamos atuar. E como tudo que é prático é algo de costume, algo de rotina, às vezes fica meio perdido por onde começar a ser misericordioso. Nós não somos por natureza misericordiosos, nós somos encontrados pela misericórdia. E essa é a misericórdia que vai nos ensinando todos os dias. Então, é na prática, é no caminhar, é no orar, é no avaliar os meus passos, avaliar os meus dias, que eu vou conseguir ver onde eu posso atuar, onde eu posso ser, orar para que Deus me encha da sua graça, da sua misericórdia, para que flua em mim de forma orgânica. Não de uma forma apenas intencional para demonstrar, para tentar justificar de uma forma religiosa, mas de uma forma realmente vívida, uma forma onde que aqueles que foi encontrado pelo Senhor, teve esse novo nascimento, consegue exercer esse fruto da misericórdia, esse dom da misericórdia, com naturalidade. Então, como é uma coisa que é prática, ela tem que agir. Então, tem que ter um começo. Eu não posso ficar sentado. Então, o meu conselho é que você haja. Seja espontâneo, reaja a isso, tenha reação de misericórdia, porque a ação é uma coisa muito planejada e às vezes, por muitas vezes, algumas ações de misericórdia ela tem que ser por reação, tem que ser, eu vi uma injustiça, eu tenho que reagir e infelizmente muitas delas não vai ser tão agradável a nós. Mas nós temos aquele que é misericordioso. A nossa alegria não está apenas em exercer misericórdia, mas é porque fomos encontrados por essa misericórdia. Por isso nós somos alegres. Amém. E aí, Raíssa, se você pudesse falar algo para os irmãos que estão participando do GC com a gente, fechar essa nossa ideia aqui sobre misericórdia, sobre felizes são os misericordiosos porque eles receberão misericórdia. Nós precisamos aprender e praticar o princípio do transbordar. É transbordar aquilo que nós já recebemos. Transbordar de perdão, porque nós já fomos perdoados. Transbordar desse amor, que foi o amor que Cristo nos amou primeiro. É o princípio de transbordar. O Senhor não nos dá algo para que venhamos guardar e simplesmente nós usufruirmos de algo. Mas sim que nós possamos transbordar para o próximo. Que bom. Eu queria falar para você, que se eu pudesse deixar um conselho, que é para mim também, para nós, eu diria que você precisa se relacionar com um Deus misericordioso. Você não vai conseguir exercer nada que é de Deus sozinho, nada. Antes de tentar fazer qualquer coisa, você precisa entender o que já foi feito por você. É a compreensão do que foi feito por mim, é essa convicção de que eu não merecia, é a certeza dos meus pecados e do quão distante eu estava. É isso que torna o sacrifício de Jesus tão lindo e tão grande, né? Então, é esse relacionamento com Deus
que vai modelando, mudando a nossa vida em mente e nos permitindo copiar os seus atos na história. Eu quero muito convidar você a conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Ao longo da história, Deus está revelando sua misericórdia. Ele está perdoando o seu povo. Ele está enviando o libertador. Ele está, em última análise, ele está sacrificando o seu filho, né? Deus, ele empenhou toda a sua existência para nos revelar a sua misericórdia. Então, meu convite para você é que você também empenhe toda a sua vida para ser alguém misericordioso. Eu quero poder orar por você em nome de Jesus. Se você puder, de onde você estiver, feche os seus olhos por um instante. Pai, eu quero começar essa oração te louvando, Pai, pela sua bondade que nos alcançou e nos alcança. Pela tua graça, Pai, que nos revela a tua misericórdia, que nos revela a tua bondade. Eu quero orar, Pai, te louvar, Pai, porque nós somos alcançados de forma tão linda, Pai, tão majestosa, Pai. Nos permita, Pai, exercer essa mesma misericórdia, Pai, sobre aquele que carece de misericórdia. Nos permita ser, Pai, não um modelo, Pai, perfeito, mas um modelo de alguém que está num processo de aprender sobre misericórdia, para que possamos também viver essa realidade, Pai. Pai, faz das nossas comunidades e comunhões, faz dos nossos encontros, Pai, faz da nossa família ambientes de misericórdia, para que haja paz, para que haja amor, para que haja respeito, para que haja disposição de andar a segunda milha, de dar a outra face, de dar também a túnica. Que o Senhor abrace o nosso coração e nos faça semelhante ao Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser Lição de hoje nós aprendemos sobre essa bem-aventurança que é esse dom de Deus de exercer misericórdia, mas não somente exercer, como também receber e perceber na nossa própria vida. O meu desejo para você que participou desse GC com a gente é primeiro que você entenda que você recebeu, melhor, que as misericórdias de Deus estão disponíveis para você. E que uma vez que você receber essa misericórdia, você precisa com a sua vida disponibilizar a outros, né? E isso vai fazer de você, líder de GC, alguém muito mais sensível ao seu semelhante, alguém muito mais aberto ao processo do outro, alguém mais disposto a aprender e também a ensinar. Isso vai fazer de nós uma comunidade mais madura, vai fazer de nós uma igreja mais próxima daquilo que o seu noivo, que é Jesus, deseja. Isso vai fazer de nós seres humanos mais parecidos com o que Deus chama de filho, né? Lembrando que filho é Jesus. Nós devemos ser cópias de Cristo para que nos tornemos filhos e filhas desse mesmo Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê graça para você poder receber ou perceber na sua vida essa misericórdia e também revelar ao outro. Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Nós nos encontramos na próxima quinta. Fique com Deus. temos que ser